Amigo, só confirma aí para mim, para eu poder entender, dessa galera que está aqui toda, né? Maiara, Lucas. Quantos tem do Enem? Quantos tem da ESA? Tem a maioria Enem, né? Sim. Ok. Então tá tranquilo. João, não. Beleza, então vamos lá. Começar a brincadeira. Dia 6 de julho, né? Já estamos no segundo semestre, aula de língua portuguesa. Vamos resolver algumas questões sobre... A maioria são questões do Enem, mas que servem também para o pessoal da ESA. Eu vou abordar aí diferentes assuntos, vou desde a interpretação de charge, tirinha, pequenos textos sobre narrativa. Vamos falar um pouquinho sobre construção textual, leitura de imagens, tem questões sobre figuras de linguagem, bastante, né? Lá no final, figuras de linguagem. Análise textual. Basicamente a aula hoje é em cima desse assunto. Leitura de imagens, narrativa, texto em quadrinhos e figuras de linguagem. Isso foi o que mais ou menos ficou faltando na aula passada. Alguns assuntos que eu poderia ter abordado, mas o tempo foi curto. Então, a aula de hoje eu vou dar sequência nessa brincadeira. Bom, primeira questão aí do Enem 2018, ideologia e internet. É importante vocês entenderem que dentro de cada questão eu vou fazer um gancho para questões de redação ou possíveis pensamentos e abordagens textuais para a construção, tanto do texto da ESA quanto do Enem, tá? Então, entendam que pode ser abordado em qualquer um dos dois assuntos. A primeira ideia aí sobre o quadrinho que fala sobre ideologia e internet tem nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. 2. Novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Texto, eu cobro Y. 3. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Está pela hora da morte. Bom, a leitura que você precisa fazer dessa imagem, sem nem entrar na questão ainda, é entender que eu tenho uma discussão aí em relação àquilo que está sendo vinculado na internet, seja por profissionais jornalistas ou o que você chamaria de blogueiro ou influencer. Ele nem sempre está comprometido com a verdade. Em alguns casos, ele está sendo patrocinado por uma marca ou por uma empresa. Ele também coloca aí uma situação de criação de conteúdo, né? Ele fala meme tem um sentido, tem um valor, e texto em si, né, que é pensado e elaborado, é um outro valor. E no último quadrinho, ele fala justamente da compra dessa opinião, né? Quanto custa você gerar uma opinião a favor ou contra alguém. Depois dessa leitura inicial, né, destacando os pontos de cada quadrinho, você vai para a questão. A internet proporcionou um surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos na esfera da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a letra A, criação de memes, B, ampliação da blogosfera, C, supremacia das ideias cibernéticas, D, comercialização de pontos de vista, letra E, banalização do comércio eletrônico. É importante que nessa questão você entenda 3 pontos cruciais. Primeiro, a ideia da cobrança. Segundo, a ideia de ser profissional.
E 3, o valor da opinião. Então, cobrar, ser profissional e ter opinião são 3 coisas distintas que, na verdade, na tirinha são colocadas como vinculadas. E ele está perguntando a consequência criticada, né? Quando você compra uma opinião, quando você vincula algo relacionado a dinheiro, né? Ou seja, você é motivado por um valor financeiro para dizer sim ou não, isso gera uma consequência. Então, qual é a crítica feita aí na tirinha? Letra A, criação de memes, ampliação da blogosfera. Quem não sabe que a blogosfera é o mundo dos blogs e canais aí do YouTube ou do Instagram. C, supremacia das ideias cibernéticas, ou seja, a supervalorização do que está sendo colocado na internet, a comercialização de pontos de vista e a banalização do comércio eletrônico. Resposta. Vamos lá, Caroline, Hillary, Gabriel, fala uma coisa aí, qual a resposta? A, B, C, D ou E? Maiara? A letra C e a letra D, professor. Então, vai lá. Está no caminho certo. Procura vínculos de palavras. Qual é o maior sentido dentro da tirinha? Você já separou, arrancou 3 alternativas, ficou com 2. Agora é fazer o ajuste fino. Qual é o tema que ocorre nos 3 quadrinhos? Qual a palavra aí está mais em evidência? Supremacia ou comercialização? Oi? Eu acertei. Beleza. Gabarito letra D, comercialização. Pô, João, deu mole. Na hora da parte mais fina você deu mole. Por quê? Porque ele está falando aí, ó, você não é blogueiro da oposição, ou seja, você era contra o governo. Aí ele responde assim, coerência é coisa de torcedor, ou seja, não precisa fazer sentido. Eu sou profissional, eu falo aquilo que estão me pagando. Ser profissional é você fazer aquilo que alguém pediu ou mandou que você fizesse. E aí no segundo quadrinho ele fala de novo, ó, eu cobro X, eu cobro Y. Então, ninguém está perguntando se eu acredito em A ou B, X ou Y. Me pagando, eu escrevo sobre X, me pagando, eu escrevo sobre Y. E na última ele fala aí o preço da opinião, de novo, a ideia do comércio, né? Eu vendo aquilo que eu coloco na internet. Então, se você tem um canal de maquiagem e aqui a MAC paga você para dizer que um produto com uma base muito boa é melhor do mercado, você acaba falando, se você não tiver ética e acreditar que o dinheiro vai falar mais forte, o que é uma possibilidade, né? Considerando que eu já passei esse tema para você, né? A importância dos influencers na sociedade, na mídia, você entender que ninguém vive de renda, né? No sentido de não fazer nada e ganhar dinheiro. Então, o blogueiro está ali para ganhar dinheiro e principalmente em cima não só do que ele acredita, mas das marcas que ele representa. Então, gabarito, essa questão letra D de dado. Ok? Podemos seguir? Alguma dúvida sobre a questão? Questão 2. Ainda em 2018. A Coenda ou Pajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Yorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou uma comunidade. Nhamapu, não faça louca e pague Beuacuê. Deixe de Eque, senão eu puxo teu Pucamã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja, a palavra manja, alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou uma reunião, mas na firma, com meus colegas de trabalho, eu falo de acué o tempo inteiro, brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. O dicionário,
a que ele se refere é o Aurélia. Reparação seguinte, ó, que se eu pegar aqui, ó, esse tesão aqui da outra peça, eu tenho quem? Eu vou ter a capacidade térmica, né? Então, ó, eu posso escrever um valor específico. Olá, pessoal, Celso. Não. Oi? Travou aí? Pra mim não. Travou, pessoal, para vocês? Não, agora eu tô te vendo. Travou não, Hillary? Não, pra mim não, aqui não. Tá bom, travou só para mim, tá ótimo, então, pode continuar. Vamos lá então. Pajubá, a cultura africana, numa costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Na perspectiva do usuário, no caso aí o advogado e qualquer outra pessoa, o pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como um elemento de patrimônio linguístico, especialmente curto. Antes de entrar nas alternativas, eu preciso falar de variação linguística. Vocês lembram muito claramente, isso cai sempre em prova, que é a diferença do falar. Lembrando que você fala de formas diferentes em ambientes diferentes. Espera-se que você fale de uma forma em casa, utilize outros vocábulos num ambiente formal, no caso, numa entrevista de emprego, ou dentro da própria empresa. Lembrando que pessoas que gostam de utilizar palavrões e xingamentos em casa, normalmente devem evitar num ambiente profissional informal. E ele está brincando justamente com isso. Ele pega o pajubá, que seria um dialeto específico de gays, lésbicas, simpatizantes e outros, e a partir daí ele trabalha a ideia da linguística. Então, da perspectiva do usuário, do todo, do falante no caso, o pajubá ganha status de dialeto, ou seja, falado por um grupo de pessoas específicas, diferente do que eu já falei para vocês. Existe o dialeto, existe jargão e gíria. Lembrando que jargão é a fala dentro de um grupo específico de profissionais e gíria de um grupo teoricamente marginal da sociedade, um grupo menor, mas que não tem nada a ver com profissão. Caracterizando-se por um elemento patrimônio linguístico, especialmente por letra A, ter mais de 1000 palavras conhecidas, isso já é suficiente para ser um dialeto reconhecido. B, ter palavras diferentes de uma linguagem secreta, ser consolidado por objetos formais de registro, ser utilizado por advogados em situações formais. Letra E, ser comum em conversas no ambiente de trabalho. Então, da perspectiva do usuário, o pajubá ganha status de dialeto. Por que o pajubá ganhou status de dialeto? Basta só uma profissão falar, utilizar o vocabulário? Pode falar, Rita. Ter palavras diferentes de uma linguagem secreta. Ter palavras diferentes de uma linguagem secreta. Opa, peraí. Então há um texto que fala que pajubá é um linguajar secreto, um vocabulário secreto dos gays e lésbicos. Sim. Então, ele está indo contra o que ele falou. Ter palavras diferentes de uma linguagem secreta. Entendeu? Cuidado com o jogo de As palavras palavras aí. são diferentes e fazem parte do conhecimento, foi isso que eu entendi. Viu? Então, ele coloca assim, o pajubá tem palavras diferentes, ok. Mas ele coloca que o pajubá é uma linguagem secreta. Então, segundo o texto, a letra B, é um paradoxo. Porque o pajubá é uma linguagem secreta e tem palavras diferentes. Então, ela se anula. Bom, aqui mais dois. Fala, Mayara. Eu fiquei em dúvida entre a C e a E, mas eu acho que é a C. Ser comum em conversa no ambiente de trabalho. Peraí. Pajubá é a linguagem dos gays e lésbicos. Desculpa eu ficar falando desse jeito, tá? Mas é como o texto colocou. Gays, secretos. Eles utilizam, o advogado falou que ele não utiliza, ele só usa dentro da empresa entre amigos, mas numa audiência ele não coloca, não é a letra
ser comum em conversa de ambiente de trabalho, não deveria só ser você um ambiente pedir de pra entrar trabalho, de é novo, que um o Celso ambiente tá formal, aceitando. ou deveria ser formal. Vê aí se ele vai Imagine aceitar. um professor que utiliza esse linguajar. Sabemos que temos profissionais que utilizam um linguajar diferente daquilo que é esperado, porém, não deve ser regra. O esperado é que você encontre dentro do ambiente de trabalho pessoas utilizando um linguajar adequado. Então, o valor dessa questão aí seria a letra C de casa. Ser consolidado por objetos formais de registro, ou seja, é repetição. O que torna uma palavra pertencente a um dicionário? Oi. Pode explicar por que a letra C? Então, é justamente por isso, quando ele fala assim, ó, a perspectiva do usuário, o Pajubá, que é uma linguagem secreta, ganha status de dialeto. O que é o dialeto? É uma fala de um grupo ou de um povo. Aí ele coloca assim, ó, caracterizando-se como um elemento de patrimônio linguístico. O que é o patrimônio linguístico? É aquilo que vai passar de geração para geração, independente da vontade de alguém. E isso ocorre especificamente por quê? Porque ele foi consolidado por objetos formais de registro. Ou seja, quem é o objeto formal de registro do Pajubá? É porque ele foi fundamentado aonde? Da onde vem o Pajubá? Ele é utilizado pelos negros, porém, ele vem da cultura africana. Ele tem uma fundamentação na cultura africana, assim como o português brasileiro é fundamentado no português de Portugal, influenciado também pelo Pajubá e outras vertentes da cultura africana, alemã, holandesa, de acordo com a região e a colonização. Ficou claro ou não? Repetir então para quem não entendeu o enunciado. O texto fala do Pajubá, que é uma linguagem, é um dialeto. Ele colocou aqui, entre aspas, é um dialeto, ponto, secreto, de gays e travestis. Aí depois, lá embaixo, ele fala assim, ó, na última linha, para mim, tá? A última linha para mim. Pajubá e a cultura africana. Ele coloca assim, ó, há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana. Então, o Pajubá não foi criado do nada. Ele foi criado oriundo de uma cultura. Qual é a cultura? Africana. Então, ser consolidado com objetos formais de registro é você dar nome aos bois, em outras palavras. Como o gay... Eu estou falando gay não, mas é como o texto botou, tá? O homoafetivo, ou sei lá, como você prefira chamar, ele tem um nome para essa caneca. E a partir daí, todo mundo que pertence ao grupo dele, cada vez maior, vai chamar a caneca pelo mesmo nome. Então, eu pego um objeto e dou um nome ao significado desse objeto. E a partir daí, todo mundo passa a utilizar o mesmo nome para esse objeto. Assim como em inglês e outros idiomas. Então, você tem caneta e você tem um nome em inglês. Você tem bola em português, ball em inglês. E assim você vai criando dialetos, ou seja, você vai criando idiomas a partir do dialeto, ou seja, da forma de falar de um grupo social que é fundamentado numa cultura, e assim, conforme você tem mais falantes, você vai dando status a esse vocabulário. Perguntas? Eu não tenho. Hillary, Lucas Jaguar, fala comigo. Também não, professor, entendi. Caroline Paiva, fale comigo. Dúvidas? João, Gabriel, o momento de perguntar é agora. Escreva ou pergunte. Beleza. Terceira questão ainda do Enem 2018, certa vez, olha aí, ó, o enunciado iniciando com certa vez. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa. Nodosa vem de nó, tá? Então uma corda com vários nós, com aqueles gomos no meio da corda, que me pintou as costas de manchas sangrentas, ou seja, pintou aí, ele está usando o sentido figurado, que na verdade machucou, né? Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos, ou seja, diferentes marcas vermelhas. Deitaram-me
enrolaram-me em panos molhados com água de sal. E houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, ou seja, da mãe, e esta afligiu-se, a mãe, no caso, irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Perceba que o texto aí do Guimarães Rosa, ele brinca com a violência doméstica, no caso, a agressão física da mãe ao filho, como uma coisa normal, porém, a intenção era uma agressão que não causasse danos, porém, causou vários danos físicos à criança. E com a maior inocência, a criança não se culpa, não culpa a mãe, e sim ao nó da corda, como se não existisse o nó, ele não teria grandes problemas. Grande Guimarães Rosa. Num texto narrativo, a sequência de fatos contribui para a progressão temática, ou seja, a construção do texto, a sequência lógica do texto. No fragmento, esse processo é indicado pela... Perceba que numa questão da ESA ou de qualquer outro concurso, você tem que entender de cara a primeira palavra de cada frase ou de cada alternativa. Ó. Letra A, alternância. Letra B, utilização. Letra C, indeterminação. Letra D, justaposição. E letra E, recorrência. Só por esta primeira palavra você já teria uma indicação da resposta. Mas eu vou na resposta toda para você entender. Letra A, a alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo, ou seja, a mudança de palavras, a mudança de personagens, a fala dos personagens, dá essa ideia de narração. B, a utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados, ou seja, ideia de passado, presente e futuro. Letra C, indeterminação de sujeitos, sem saber quem fez o quê, de ações que caracterizam os eventos narrados. Letra D, justaposição, ou seja, uma coisa em cima da outra, de frases que relacionam semanticamente, ou seja, no mesmo sentido, os acontecimentos narrados, ou seja, os acontecimentos foram iguais, acontecendo uns após os outros. Letra E, recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa, ou seja, ele utilizou locuções adverbiais para dar ideia de tempo, dizer quando aconteceu o quê. Como é que vocês analisam essa questão aí? Eu pensei que estava difícil, agora eu penso que está mais difícil ainda. Exatamente. Mas... Ó, como é que você quer uma narração? Porque ele narra os fatos. Eu vou de B, professor. Entendi, Hila. Então você tem uma situação específica. Que situação específica é essa? A ideia de texto narrativo, ou seja, narrar é contar uma história. A sequência dos fatos, o que são fatos? São acontecimentos. Contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela... O que dá a marcação temática ao texto? Ou seja, o que indica a ação do texto? O que dá a ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza? Verbo. Beleza. Qual a única alternativa que falou sobre verbo? B. Resposta de gabarito, letra B. A banca queria que você ficasse em dúvida aí entre a letra B de bola, D de dado e E de escola. E, na verdade, ele queria que você ficasse mais ainda em dúvida, ficasse na dúvida entre a letra B e a letra E. Entre B e E. Mas o esperado era que você marcasse a letra B como resposta. Perguntas? Dúvidas? Posso seguir? Seguindo para a próxima questão, questão 4. Tem uma imagem que faz referência ao sertão, Grande Sertão Veredas, adaptação à obra de Guimarães Rosa,
que vai tratar também do tema nordestino, né? Do sertão. Daí vieram me chamar causa de um bezerro, ou seja, e aí já tem uma marcação da variação linguística sempre presente no Enem, que ele fala aí daí, né? Daí é uma forma informal, e causa de um bezerro, ou seja, por causa, por motivo de um bezerro. Um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu com máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Pã! Mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Depois, então, se vai ver se deu mortos. Senhor tolere, isto é o sertão. Tem uma marcação linguística muito forte aí do sertão, da região, né? Letra A. A imagem, tem a imagem aí, tem representação de sons. A imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra de Grande Sertão, Veredas de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por, ou seja, eu tenho aí uma linguagem formal, regional, bem específica. Tem onomatopeia, que é o som do pan. Letra A, romper. Letra B, ilustrar. Letra C, articular. Letra D, potencializar. Letra E, construir. Ele está perguntando em relação à imagem. Você tem um texto e tem a imagem. Qual a relação do texto com a imagem? Qual o objetivo do texto em relação à imagem? Ou melhor, a imagem em relação ao texto. Romper com a linearidade, ou seja, o sentido, a sequência lógica das ações da narrativa literária. B, ilustrar de modo fidedigno, ou seja, real, passagens representativas na história, ou seja, mostrar como aconteceu de verdade. Letra C, articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. Esse articular a tensão do romance, ou seja, o clímax, o momento mais importante, a desproporcionalidade, ou seja, a diferença das formas, ok? Você tem a forma como você escreve e tem a imagem. Elas são lineares, ou seja, elas são proporcionais se elas tiverem o mesmo peso. Se uma construir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição, ou seja, ele vai acabar com a construção do texto, ele desmonta um texto, que ele coloca como literário, para desequilíbrio da composição. Qual é a ideia aí? Vou repetir o enunciado. A imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão, Veredas de Guimarães Rosa, na representação gráfica, ou seja, no desenho, a inter-relação de diferentes linguagens. Quando ele fala de diferentes linguagens, ele está falando da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Caracteriza por romper, ilustrar, articular, potencializar ou desconstruir. Professor, eu acho que é B. Eu botei B B de também. bola? Todo mundo vai de B? Então, a função do desenho é apenas ilustrar de maneira real. Olha a palavra que ele utilizou. Fidedigno. A imagem condiz com o que ele está falando? De forma real? Não é a letra B, porque a imagem aí tem um monstro, né? Um lobo. Mas era um bezerro, gente. Você consegue entender o bezerro como um monstro?
Não é a Não, letra B. Oi? não. Então, não é a letra B. Qual é a resposta? A letra D? Correto, letra D. Potencializar a dramaticidade do episódio como recurso das artes visuais. Eu não sei se a imagem que vocês têm aí está tão nítida como a minha, que a minha Xerox minha impressora é preto e branco. Então, na imagem eu consigo ver do lado esquerdo um monstro, ok? E esse monstro está surgindo de um corpo do animal que está no final do desenho, que é um bezerro. Gente, Bezerro. agora que eu vi isso. Ok? Então, o bezerro aqui é apenas um bezerro e sempre foi um bezerro. Só que ele foi visto por quem matou à noite, provavelmente, como um monstro. E por isso foi morto. Ninguém queria matar o bezerro, mas o bezerro foi morto porque foi visto como um monstro. Assim como, digamos que você tem um pai que é preocupado com a violência, com invasão à sua residência, ele dorme com uma arma embaixo do travesseiro e, infelizmente, você diz que vai dormir fora, por algum motivo você volta para casa, ele acha que é um bandido invadindo a casa no escuro e te dá um tiro. Ou seja, ele imaginou que era uma coisa, mas, na verdade, era outra. É o que aconteceu na história. E o que acontece aí, a narração está representada no desenho. Então, a dramatização, a encenação é através da imagem. Então, a imagem potencializa, ela dá potência, ela dá poder ao texto literário. Perguntas, dúvidas? Eu não tenho. Perceba que as questões hoje, elas são as questões mais elaboradas, que pedem mais uma análise. Ó, tanto para o Gabriel quanto para Caroline, que vão fazer ESA, e para quem vai fazer o Enem também, é importante leitura de imagem. É um quadrinho, é uma charge, é uma tirinha. Você tem que ler e tem que ler também as imagens, a posição dos personagens, a feição dos personagens, as marcações, os balões, os tipos de balões. Toda essa leitura em detalhes precisa ser feita para o total entendimento da questão. Se você apenas lê e vai para as questões, vai para as alternativas, a possibilidade de você cair numa pegadinha é muito grande. Então, já fico alerta para vocês. Cuidado, se tem uma imagem, leia a imagem e o texto também. Não é só ler o texto, não é só ler a linguagem verbal. A linguagem não verbal é tão importante quanto, às vezes, mais importante que. Foi? Questão 5. Questão 5. Tem aí mais um tema. Mais big do que bang. Big Bang. Mais big do que bang. Aí vai fazer uma brincadeira com a língua inglesa, né? A comunidade científica mundial recebeu na semana passada a confirmação oficial de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns anos. Pesquisadores do Centro de Astrofísica de Harvard revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang. Mas este não foi explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e energia infinitas concentradas em um ponto microscópico que, sem muitas opções semânticas, os cientistas chamaram de singularidade, de singular, único. Esse somente cósmico permanecia em estado latente e sem que exista ainda alguma explicação definitiva, começou a inchar rapidamente. No intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria possível, portanto, que ocorressem mais de 10 trilhões de Big Bangs. Isso aí foi divulgado na revista Veja. No título
proposto para esse texto de divulgação científica, ao dissociar, ou seja, desvincular, tirar a relação, os elementos da expressão Big Bang, a autora revela uma intenção de, ou seja, quando você coloca Big Bang especificamente junto, atribui um significado semântico na sua mente. Quando você coloca coisas separadas, Big e Bang, você tem uma outra relação semântica. Aí ela pergunta, a autora revela a intenção, quando ela botou o título mais Big do que Bang, evidenciar, resumir, sintetizar, descartar ou condensar. Lembra que eu te dei essa dica anteriormente. Veja o verbo inicial de cada alternativa. Depois você vai para a leitura da alternativa. Letra A. Evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão de matéria e energia. B. Resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang. Sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui a teoria da explosão. Letra D. Descartar a experiência que confirma a investigação anterior sobre a teoria de matéria e energia. Letra E. Condensar a conclusão de que a explosão de matéria e energia ocorre em um ponto microscópico. No título proposto, mais Big do que Bang. Mais Big do que Bang. A autora desassocia os elementos da expressão Big Bang por evidenciar, resumir, sintetizar, destacar ou condensar. Respostas. Eu fiquei com dúvida entre a A e a C. Entre a A e a C, faz o ajuste fino. Evidenciar ou sintetizar? Evidenciar, ela quis chamar apenas atenção ou ela quis reduzir o entendimento? Olha o final de cada alternativa que você está em dúvida. Ó, comprova a explosão de matéria em energia ou energia substitui a teoria da explosão. A expansão de matéria e energia substitui a teoria da expansão. Qual das duas faz mais sentido em relação ao texto? Mais Big do que Bang? A letra C? Correto, gabarito letra C. Sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui a teoria da explosão. A ideia é a seguinte, o Big Bang é como se anteriormente falaram que a partir de uma explosão, né, criou-se o universo. Na verdade, não foi uma explosão, foi uma expansão, ou seja, alguma coisa que já estava acontecendo, ela foi crescendo e a partir daí criou-se o universo. Então, o importante não foi a explosão, e sim foi a expansão. Então, pensando em física, né, você tem ondas, né? Então, essa expansão foram as ondas criadas pela explosão. Então, muito maior do que a explosão. Opa! E aí? E aí? Fala, Ricardo. Pô, fique à vontade. Se quiser falar um pouquinho do Big Bang, tamo juntos. Show. Beleza. Falou física, pô. Falou física. Chamou? Valeu. Então você tem essa ideia de que a partir da explosão né, são ondas, né? E essas ondas foram ampliadas, né? Então o mais importante não foi a explosão, e sim a ampliação e a sequência das ondas. Por isso a resposta seria a letra C. Oi. Deixa eu ver se eu entendi o bizu. Primeiro a gente olha os verbos no começo das frases, né? E depois a gente vai para o final dela se a gente ficou em dúvida. Sim. Lembrando que antes você leu o texto, ok? Leu e entendeu o texto. Aí, a partir daí, você tem que ver a maldade em cada questão, porque cada palavra dessa aí foi colocada com um objetivo pela banca. Então, quando ele coloca lá evidenciar, ou seja, comprovar, resumir,
né? Ou seja, que é próximo de sintetizar. São coisas diferentes, mas que o aluno acredita que resumir, fazer uma síntese e resumir são sinônimos. E não é isso, não é bem isso. Resumir é você pegar as ideias principais e colocar em algum lugar. Sintetizar é você construir um novo entendimento a partir dessas ideias, ok? Então, é facilitar o entendimento. Você sintetizar é você... vou tentar fazer uma analogia para que você consiga perceber o que é sintetizar. Sintetizar vem de sintética, ok? Você ouviu falar em droga sintética? LSD e outras, que com adesivo você alcança o mesmo efeito da droga injetada. Ou seja, olha como é que foi o efeito é maior, mas foi reduzido a forma de utilização. Então, quando ele fala sintetizar a ideia, é você pegar a ideia que existia uma explosão e na verdade, você teve uma pequena explosão que deu sequência a uma onda que foi crescendo. Então, o mais importante não é a explosão, e sim a onda do crescimento. Consegui explicar? Sim. Hillary, tá Sim, tudo ok? professor. Ok. Caroline Paiva, tudo bem? Lucas Eduardo, tá conseguindo acompanhar, Lucão? João, tá tudo bem aí? Estão conseguindo falar, ver, entender? Qualquer coisa pode entrar, perguntar, falar. A aula é aberta no sentido de questionamentos, tá? Se não estiver me ouvindo, não estiver me entendendo, fique à vontade. Eu só não posso ficar mais bonito, tá? Então... Vamos lá. Questão 6 do Enem. Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. Somente uma árvore grande e esgalhada, mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se vê o cabelo coberto por um pano desidratado, mas seus olhos, a boca, a pele, tudo é uma aridez sufocante. Ela está de pé. A seu lado está uma pedra. O sol explode. Olha só esse parágrafo. Esse parágrafo ele é construído com palavras que dão a ideia nitidamente de seca, de secura, de ausência, né, de umidade, ausência de água, vamos botar desse jeito. Ela estava de pé no fim do mundo, como se andasse para aquela baixada, largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate em autoacusações e remorsos. Vive, ou seja, ela não está lamuriando, ela não está reclamando, ela não está se culpando por nada. Ela apenas vive o que ela tem para viver do jeito que tem. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que se derrama em traços grossos na areia, é que adoça, ok? Adoça como um gesto a claridade esquelética. Ela é magra. A mulher esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza, mineral, ou seja, pedra seca, né? Já é quase de pedra, como a pedra a seu lado, mas os traços de sua sombra caminham, e tornando-se mais longos e finos, esticam-se para os farrapos de sombra da ossatura da árvore, com os quais se enlaçam. Então, perceba que ele está fazendo uma comparação entre a mulher magra e seca, a árvore magra e seca. A árvore tem seus galhos secos e ela tem os seus ossos aparentes. Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se
Letra A, amalgamada. Opa, olha aí a importância de geografia. Fortalecida, redimensionada, imersa, imobilizada. Vamos de novo aí. Letra A, amalgamada pelo processo comum de desertificação e da solidão. Letra B, fortalecida pela diversidade extensiva à terra e aos seres vivos. C, redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local. D, imersa num drama existencial de identidade de origem. Letra E, imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente. Quem tiver dúvida vai fazendo por eliminação. Pegue as alternativas que são completamente desproporcionais ao texto, ou seja, que são contrárias à ideia do texto de secura, de magreza, de realidade nordestina do agreste brasileiro. Lembrando que está dentro da literatura das grandes obras. Aguardo respostas. Eu estou em dúvida entre a A e a E. Entre a A e a E. Faz a sintonia fina. Ficou em dúvida sobre o que é amalgamada e imobilizada? Vai para o final da frase. Eu acho que eu marcaria a A, professor. Então, só para quem quer entender o que é amalgamada, tá? É fazer amálgama, unir de modo a formar algo homogêneo, uma coisa só, uma mistura. Ela está do lado da pedra. Entre ela e a pedra não tem diferença, como se ela pertencesse à pedra e a pedra pertencesse a ela. Gabarito da questão, letra A. Amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. Eu queria falar um pouquinho dessa questão, já que eu estou batendo aí nessas questões praticamente do mesmo assunto. O que vocês perceberam entre essas questões que eu li até agora? Então, é o jogo de palavras difíceis, não sei. É o tema. O tema aí está falando do Nordeste, da seca. Ah, sim, sim. Então, e ele está fazendo uma relação com a literatura brasileira. Não só na ESA, mas principalmente no Enem, é muito valorizada a ideia do modernismo e principalmente a segunda fase do modernismo, que vai tratar do regionalismo e principalmente dos problemas sociais no Nordeste brasileiro. A seca, principalmente, vai relatar uma ideia, e nem sempre, isso, cuidado, que isso cai em prova, nem sempre, como nessa última questão 6, nem sempre a seca vai ser vista e colocada como sofrimento, não, tá? Ela é colocada, às vezes, como uma realidade ou até mesmo uma superação. O nordestino, que permanece, né, migrando na época da seca de um lugar para o outro, mas sempre voltando, ele representa uma relação amistosa com o clima do Nordeste, ou o clima do sertão. Ele convive normalmente, embora aquela falta de água, falta de qualidade de vida seja impossível para você e para mim que moramos aqui no Nordeste, no Sudeste. Para eles, aquilo ali é normal. Aquilo que você vê como sofrimento, para eles, faz parte da vida deles. Nunca foi diferente. Então, não é colocado como sofrimento. Assim como a mulher falou, tem uma parte do texto que é colocado, ela cita... não se abate em autoacusações e remorsos, vive. Ela não fica se lastimando, ela não fica lamuriando, ela apenas vive o que ela tem ali como opção. Se você só tem a seca para viver, você vai tentar viver na seca do jeito que dá, mas sem reclamar. Eu só queria chamar a atenção para isso, porque o Enem, ele cobra isso de você, que você enxergue o Nordeste não só como um local pobre e de sofrimento, mas como um lugar muito rico, não só rico de
experiências humanas, mas pela valorização do povo, ok? Cuidado, comecem a rever essa ideia do Nordeste. Inclusive, em Vidas Secas, você tem uma cachorra chamada Baleia. Imagine uma cachorra magra e seca no Nordeste, agreste no caso, chamada de Baleia. Que ironia maior que essa? É incrível. A ideia do modernismo na segunda geração é incrível. Posso seguir? Desculpa aí o desabafo, mas eu precisava chamar a atenção para isso. Tudo bem? Tudo. É porque nós que vivemos aqui no Sudeste acreditamos que o Nordeste, se não for aquela praia paradisíaca, né, não for Jericoacoara, não for Maceió, o Nordeste é só sofrimento e dor. E não é bem assim, tá? Gostaria de deixar bem claro isso. 7, de novo, você tem aí uma questão com imagem, né? Texto verbal e não verbal. Você tem uma sequência de informações, né? Cascas e ossos, restos de comida, pó de café, chá, galhos e podas. Úmido, é o lixo úmido. O lixo seco tem latas, papéis, plástico e vidro. Lá no canto direito superior, plástico velho pode virar tecido novo. Aí tem no meio da imagem uma garrafa PET, um tecido, agulha e linha, tesoura e uma fita métrica. Garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Valor líquido é aquilo que pode ser transformado, for vendido. Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Ó a brincadeira. Novo, novamente, novo, de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado. Principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Separar o lixo aí é uma ação, e a brincadeira de acerte na lata, tinha a brincadeira de estilingue, você tinha que derrubar a lata, então você tinha que acertar a lata. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal, ou seja, as imagens, como argumento para reaproveitamento, facilidade, melhoria, preservação ou geração. Letra A, reaproveitamento de material. B, facilidade na separação do lixo. C, melhoria da condição do catador. D, preservação de recursos naturais. Letra E, geração de renda para o trabalhador. Nessa Você campanha pensa que é principal. fácil, mas tem um monte, uma relacionada com a outra. Todas as respostas aí se encaixam dentro do montante aí do mundo da reciclagem. Todas as alternativas têm o catador, o trabalhador, né, o homem que vai trabalhar com reciclagem. Quando você reutiliza ou recicla, você também está poupando recursos naturais. Quando você ajuda, né, separando lixo, você está melhorando a condição do catador, porque ele não vai pegar lixo de banheiro junto com a sua garrafa PET, ele não precisa passar por essa separação. Facilidade na separação do lixo, porque quando você coloca lá cada produto em um material, você acaba destinando para lugares diferentes. O lixo úmido vai para o lugar, o lixo reciclável vai direto para a indústria de reciclagem, então facilita lá separar o que é plástico, o que é metal, e assim mais fácil. E reaproveitamento do material, ou seja, quando você separa alumínio de papel, de lixo úmido, facilita a ideia. Oi. Eu marcaria A. Todo mundo vai na A? Maiara, Lucas, Eduardo, Gabriel. Eu também estava em dúvida com a D. Com a D, preservação de recursos naturais. Em algum momento aí ele falou em preservar em relação à imagem.
Cuidado com o comando, o enunciado da questão. Ele bota assim, ó, nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer reciclagem no lixo é a utilização da linguagem não verbal. Nessa questão, você tem que prestar atenção no que é não verbal. O que é não verbal? Esquece o texto. Vai para o que não é linguagem verbal, as imagens. O que é a imagem você tem aí? Você tem a imagem de uma lixeira escrito úmido, uma lixeira escrito seco, tesoura, fita. Isso é o que você tem que focar nessa questão, porque o enunciado está pedindo a linguagem não verbal. E o que está gerando aí? Vou melhorar para você, para te ajudar mais ainda. Qual a maior imagem não verbal do texto? É o do plástico pode virar o tecido novo, que estão transformando a garrafa PET no novo tecido. Então, mas você, Hillary, ainda está focando na linguagem verbal. Não, a foto da garrafa PET, da então tesoura, esquece. da É só a garrafa. Isso, Então, a pergunta foi: qual o maior elemento na imagem? A garrafa. A garrafa PET. Se a garrafa PET é o principal elemento, ela vai simbolizar o reaproveitamento de material, a facilidade da separação, a melhoria da condição, a preservação de recursos ou a geração de renda. Reaproveitamento. Correto, letra A, resposta. Perguntas? Observações diferentes sobre a questão. Oi? Sei lá, acho que deveria ser cancelada essa questão, porque pra mim ou era aquela que eu falei, ou a letra B. Não sei. Então, é a forma de pensar. Existe a diferença entre o que está escrito e o que você vive com aquilo que está escrito. Vou melhorar o que eu falei. A sua cabeça pensa de um jeito, seu coração pensa de outro, e o enunciado está te pedindo outra coisa. Por quê? Eu ainda estou indignada. Então, Mayara, porque você está formatada, e até hoje na escola foi cobrado de você que você leia o texto e recorte a resposta à pergunta sobre o texto. O Enem não se trata disso. O Enem se trata de uma pergunta que tem uma resposta que é aquilo que você deveria pensar e não aquilo que exatamente está no texto. E todas essas respostas têm algo relacionado ao texto. Então, mas o comando do enunciado, ele fala... É a utilização da linguagem não verbal como argumento para... Ou seja, a garrafa em si, os elementos desenhados, não o que está escrito, mas o que está desenhado, está simbolizando um reaproveitamento, a facilidade na separação, a melhoria de condição, a preservação de recursos ou a geração de renda. Aí não falou em dinheiro, não mostrou nada de dinheiro, não tem nenhuma nota aí desenhada. Aí tem uma garrafa PET... E tem a lixeira e tem tesoura, linha, ou seja, você vai reaproveitar a garrafa. Facilidade de separar. Primeiro que, se você parar para pensar, é fácil separar o lixo? Não é. Aí tem alguma imagem de recurso natural, como árvore, terra, água? Tem algum recurso natural aí presente? Não. Não tem nada de moeda, de dinheiro simbolizado aí através de desenho, você vai por eliminação. Entendeu a brincadeira? Você tira a letra E porque não tem a ver com dinheiro, não tem desenho de dinheiro. Você elimina a letra D porque você não tem desenhado nenhum recurso natural. Você elimina a letra C porque você não tem nada que indique a melhoria da vida do catador. A letra B facilita a separação. Separar lixo não é fácil, nem para mim, nem para o catador. De maneira nenhuma, em nenhuma circunstância. Pode ser menos complicado, mas fácil nunca vai ser. Então, só sobrou a letra A, reaproveitamento do material, porque você pega uma garrafa que já foi utilizada e ela vai virar tecido, vai virar camisa, vai virar porta, sabonete, sei lá o quê. Ok? Podemos?
Esse desanimado não pode acontecer não, tá? Você tem que animar mais. Vamos lá para as figuras de linguagem? Agora eu dou um tempinho nas pancadas do Enem e vamos para o mata-mata. Questão número 8. Qual a figura de linguagem presente nas orações abaixo? 1. Convide-o a retirar-se, por favor. Ou seja, tem alguém lá, bebum na minha festa, eu falo para quem trouxe bebum, convide-o a retirar-se, por favor. 2. A testemunha faltou com a verdade. Peraí, o que aconteceu com a testemunha? A testemunha fez o quê? Pegou Eu falo mentira. assim, isso, a testemunha mentiu. Quando eu falo, em vez de testemunha mentiu, para testemunha faltou com a verdade, eu criei uma ideia de eufemismo, redundância, prosopopeia, cacofonia ou pleonasmo. Peraí. Querem ajuda? Uhum. Então vamos lá. A letra B anula a letra E. Redundância e pleonasmo são a mesma coisa. Redundância é subir para cima, descer para baixo. Pleonasmo é a mesma coisa. Hemorragia de sangue, tudo isso é pleonasmo. É você repetir ideias desnecessariamente. Ok? Prosopopeia, letra C. Prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Dá vida a coisas que não têm vida. Tipo, nossa, quando acabar essa aula, a minha cama vai me abraçar. Isso é prosopopeia. Por quê? É uma personificação. Cama não tem braços. Seres inanimados. Isso, perfeito, Rila. Então, É eufemismo. Então a resposta é eufemismo. O que é eufemismo? É suavizar uma ideia negativa. Em vez de falar, o aluno ficou reprovado, não, o aluno ficou retido no ano de 2020. Ele ficou reprovado, ele não foi aprovado. Então, ele ficou retido. Isso é suavizar uma ideia. Assim como convidou a retirar-se da festa, eu expulsei o cara da festa, botei ele para fora. A testemunha faltou com a verdade, a testemunha mentiu, é um mentiroso. Dúvidas aí? Foi ou não foi? Estão relembrando aí? Beleza. Seguindo, questão 9. São exemplos de catacrese. Catacrese. O que é catacrese? Depende. Peraí. Não é figura de linguagem? Peraí. Vou dar um exemplo de catacrese, tá? Presta atenção. Embarcar vem de qual palavra? Embarcar é quando você entrava no... No avião, sei lá. Não. Barco. Embarcar. Embarcar. Entrar no barco. Só que você... No avião também fala isso, foi embarque, sei lá. No ônibus também, não é? Eu não falo no ônibus, eu nunca vi. Embarcar no ônibus. Embarque de passageiros no avião, né? Então, você tinha a palavra embarcar por... Oi. A explicação igual tu faz, eu não sei dar, mas catacrese é tipo assim, quando você nomeia uma palavra que... Uma coisa... Vamos supor, pé da mesa, braço do sofá. Então, porque quando eu falei embarcar é entrar no barco. Depois do transporte barco, veio o transporte do carro e do ônibus. Eu não tinha como falar ônibusar, embusar. Então, para não criar essa palavra que não teria sentido, eu usei uma já existente que era embarcar. Aí veio o avião. Eu não ia falar avionar.
eu continuei utilizando a palavra origem lá do barco, embarcar no avião. Então, eu utilizo um nome já existente em algo novo. Quando você fala pé da mesa, peraí, a mesa não tem pé, mas eu não vou utilizar a haste de suporte, a haste de equilíbrio da mesa. Não vou falar isso. Né? Letra A. Por essa explicação, a resposta é letra A. Cabeça do alfinete. Alfinete tem cabeça? Não. Mas se você não falar cabeça do alfinete, como é que você vai chamar aquilo? Base de apoio de força? Base de aplicação de força? Pô, ninguém vai utilizar isso. Fio de óleo. Pô, fio de óleo. É um fio, conduz eletricidade? Eu não sei se o óleo conduz eletricidade. Tem que perguntar pro Ricardo. O Ricardo. Cadê? Aí, ó, anota aí, faz um questionamento para ele. Ô, Ricardo, óleo é líquido. Óleo sendo líquido, ele conduz eletricidade? Porque a água é líquida, conduz eletricidade. Todo líquido conduz eletricidade? Ricardo, salva aí, por favor. Então, fio de óleo não é utilizado para conduzir energia, mas como já tinha ali a ideia, né, da linha, né, o fio de óleo ficou. Corpo do texto. Corpo do texto é a estrutura, né? A base textual, só que ninguém utiliza. Tudo bem? Isso. Aí tem as outras, né? Eu não vou fazer a maldade de pedir para vocês classificarem as outras, mas vou pedir para vocês anotarem aí do lado, tá? Para depois vocês pesquisarem com calma, tá? Quando você fala olhos frios, tristeza de cheiro, brisa doce, frios, cheiro e doce. Frios, eu sinto frio. Doce, eu sinto o paladar. O cheiro, eu sinto o olfato. Quando aparecer... Mistura de sentidos. Como é que é o nome que eu dou a isso? Eu esqueci o nome, mas só sei que tem um. Sinestesia. Sinestesia é o nome da letra B. Na letra C, pulmão do mundo, cidade maravilhosa, ouro negro. Qual é o pulmão do mundo? Quem é o pulmão do mundo? Muito bem, fala, Amazônia. Cidade maravilhosa. É o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ouro negro. O que é o ouro negro? Aula de geografia, hein? Ouro negro é o petróleo. Ok? Como é que é o nome dessa figura de linguagem? Perífrase. Anota aí. Perífrase. Letra D. A nuvem chora, a noite celebra, a vida cruel. Nuvem chora? Noite celebra? A vida é cruel? Como é que é o nome disso? Não. Prosopopeia ou personificação. Prosopopeia ou personificação. E a última, que é difícil cair em concurso, mas se cair também leva meio mundo para a vala, né? O cavaleiro, muito cavaleiro, ajudou a moça a descer do cavalo. Cavaleiro, cavalo. Cavaleiro, cavalo. Como é que é o nome disso? Paronomásia, que é essa brincadeira de palavras parecidas e com sons bem parecidos. Cavaleiro, cavalheiro e cavalo. Sim ou não? Questão 10. Qual a figura de linguagem presente na oração abaixo? O relógio da parede, eu estou acostumado com ele. Mas você precisa mais de relógio do que eu. Zeugma, anacoluto, catacrese, ironia e inversão. Eu criei essa questão aí. Essa questão não era assim, não. Eu adaptei. Criando maldade para vocês. O que acontece nessa frase? Existe uma inversão. Como é que é o nome da inversão? O nome formal de inversão.
Pausa dramática. Carolina me abandonou, Carolina saiu. Zeugma é quando você tem um termo que aparece e depois não aparece mais. Aí eu tenho inversão nessa frase. Quando eu tenho inversão, eu chamo de anacoluto. Anacoluto. Letra B de bola. Tá todo mundo me ouvindo? Travou não, né? Não. Ok, então aí uma questão técnica aí, tá? A questão 10 seria anacoluto. Posso seguir? Questão 11 da Universidade Federal da Paraíba. 1. À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. 2. Se se queria que estivesse sério, desatava a rir. 3. Parece que uma mola oculta o impelia. 4. E isto dava em resultado a mais refinada macriação que se pode imaginar. Quanto às figuras de linguagem, há neles respectivamente. Bom, eu sempre indico para, num caso desse, você fazer de trás para frente. E o galo cantando? A classificação mais simples aí para mim é da letra, do número 2. Professor, É antítese. Sim, antítese, sério e rir. Oi? Quem perguntou, eu não ouvi. é letra A que eu falei. Não. Na parte de trás também tem duas alternativas, tá? É A, B, C, D e E. A 1, eu vou ajudar vocês, tá? Que essa aí precisava de tempo para vocês fazerem. A 1, a custa de muito trabalho, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. Então, você tem trabalho, fadiga e paciência. Como é que é o nome que eu dou a isso? Uma sequência, tanto para mais ou uma sequência para menos? Gradação. Então, nisso você já elimina a letra B de bola, letra C. Como eu coloquei antítese, né? Você elimina a letra E. Ou é D ou é A. Qual a resposta? D. Letra D, porque a 3 é uma metáfora. Parece que uma mola oculta o impedia. Essa metáfora aí da mola oculta é a consciência, tá? Então, o gabarito aí é letra D de dado. A questão não é fácil, não. Última questão da sequência, não me abandonem. Questão 12, texto da UF. A UF normalmente faz questões bem interessantes. Tem um texto aí, não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum, daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batalha e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em
pais, as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficiente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, a aclamação, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, o ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Machado de Assis. Perguntas. Quem não entendeu a colocação do Machado de Assis? Pausa dramática. Ele tentou justificar a guerra. Por que a guerra acontece? Assinale dentre as alternativas abaixo aquela em que o uso da vírgula marca supressão elipse. O que é elipse? Omissão de um termo, no caso aí, omissão do verbo. Qual é a alternativa em que o uso do verbo o uso da vírgula elimina o uso de um verbo? Ao vencido, o ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. B. A paz, nesse caso, é a destruição. C. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Letra D. Mas, rigorosamente, não há morte. Letra E. Se a guerra não fosse isto, tais demonstrações não chegariam a dar-se. Por lógica, ele está falando que tem que emitir o quê? Omitir o quê? Verbo, né? É. Então, você já vai eliminar as frases que tem verbo. Se ele está pedindo o exemplo que a vírgula omite, então a frase que tem verbo você vai tirar. O que sobra? Sim. Sobra a B, né? Não, a B tem o verbo de ligação é. É a destruição. Sim. Professor. Sim. Para quem ficou em dúvida, a resposta é letra A. Ao vencedor, ódio e compaixão. Ao vencido. Desculpa, ao vencido, ódio e compaixão, e ao vencedor, as batatas. Aí vem a minha pergunta, qual verbo encaixaria aí? Pode ser o verbo ficar? Ao vencido fica o ódio e a compaixão, e ao vencedor ficam as batatas. Eu acho que está lá no texto, eu acho que é o verbo destruir. Ok. Mas a resposta letra? A. Alfa. Muito bem. Bom, e aí no final... Ô, Mayara, entende o seguinte, ao vencido, o que vai ficar para o vencido, o que vai ter o vencido? Ódio e compaixão. Então, essa vírgula aí junta o vencido a ódio e compaixão, mas não tem o verbo de ação, nem verbo nenhum. Na segunda parte, vencedor, batatas. Mas ao vencedor, o quê? Qual é o verbo? Qual é a ação que ele vai ter em relação às batatas? Está substituído pela vírgula.
Então, essas 2 vírgulas aí, elas substituem verbos. Como se eu É só falasse. voltando no texto para ver o verbo que substitui, porque já foi citado anteriormente. Sim, pode ser. Também. Entendi agora. Beleza? E a última frase aí que eu botei para vocês aí, motivadora, né? Paciência, persistência e esforço fazem o vencedor. Eu indiquei para Tamires, quem tiver um tempo, Hillary, Maiara, Caroline, Lucas, todo mundo que puder assistir, dá um Google lá num filme chamado Primeiro Ano. Tá rodando até na TV a cabo. Primeiro Ano, o nome do filme. Ele conta a história de 2 amigos que isso acontece na França, que se candidatam à vaga de medicina. Aí conta a história de como eles estudam para alcançar a medicina. Um candidato, ele já está tentando medicina pelo 3º ano consecutivo e o outro candidato está tentando pela primeira vez. Aí mostra muito bem como é a cabeça e como funciona o processo de quem vai fazer um concurso público. No caso do filme, ele coloca a ideia de passar para o curso de medicina. Tá bom? Ok. Aí, Maiara. Só me interessei, né? Deixando claro que, olha a autora. Vocês viram a autora do texto? Aí, Maiara. Eu vi. Aí eu em minha homenagem. A homenagem a vocês que continuam estudando, permaneçam estudando e sem neuroses de isso e aquilo, não. Permaneça estudando, tentando entender, tentando cada vez mais criar formas de pensamento, linhas de pensamentos, que vocês vão perceber que o concurso vai acontecer e que vocês serão aprovados. Não tem erro nessa matemática, tá? Não tem falha. Se você mantiver, você vai conseguir, com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, você também precisa parar de se duvidar, né? De se contestar, de se sabotar. É meter as caras e fazer. Eu fico bolado quando eu mando a resposta para a análise da correção de redação para a Maiara. Aí a Maiara olha e fiquei... Eu fico frustrada, gente, não dá. Aí... Não é para ficar frustrada, é para enxergar. A Maiara fica frustrada quando eu dou a correção da redação. Ela acha que ela deveria ir muito bem e, né, às vezes, nem sempre ela vai muito bem. Mas não que ela foi mal, não. Não é isso. É questão que ela não alcançou a perfeição. Já eu acho que eu muito mal, fui péssima. Olha só. Não é bem assim. Sabe que eu tenho que cobrar de forma mais rigorosa para que você evolua mais, né? Então, eu indico que você continue fazendo. Eu gosto de ler, os pensamentos estão legais, os ajustes finos precisam ser feitos e serão feitos até o dia da tua prova. Quanto mais redação você fizer, mais redação eu corrigir, mais fácil vai ser o dia da prova você não errar aquilo que você errou no dia que eu corrigi. Tá bom? Bom, por hoje é só. Alguém quer fazer alguma colocação? Tamires das Cintas já chegou aí com seu vestido floresta. Floresta floral. Tamires, você viu minha pergunta aí? Ficou uma questão aí, hein? Eu deixei uma pergunta. Líquido conduz eletricidade, certo? Aí, adoro ouvir essa resposta, depende. Óleo de cozinha, por exemplo, conduz eletricidade? Então, óleo de cozinha não conduz. Então, por que chama de fio de óleo? Então, por que fala que é fio de óleo? Fio de óleo para cozinhar? Bota um fio de óleo na panela para fritar. Sei. Porque eu levantei essa questão para eles. Levantei uma questão para eles da explosão e da sequência da energia, que era para o Ricardo, e agora essa brincadeira do fio de óleo. Eu pensei, não, todo líquido conduz eletricidade, então óleo é líquido, óleo conduz eletricidade.
Entendi. Uhum. Também não tá aparecendo aqui a foto, não. É o vídeo, na verdade. Tchau.